Eu confesso que tinha um discurso preparado, mas que... Sou Presidente da Fundação Luso-Americana, mas naturalmente ouvi as vossas conclusões e vou, sobretudo, olhar para as vossas conclusões. Mas, primeiro, tenho de felicitar esta iniciativa. É uma iniciativa notável da Associação das Embaixadoras. E permitam-me que vos proponha uma salva de palmas muito especial à vossa Presidente, que está quase a partir, e que bem merece essa salva de palmas. Vai deixar muitas saudades em Portugal. Aqui esteve há 20 anos, a quando da Expo 98, aqui viveu, em Lisboa, ficou portuguesa, além de sueca, e depois gostou tanto que regressou. E nós habituámos-nos à ideia de que era a nossa embaixadora em Estocolmo e não a embaixadora da Suécia em Lisboa. E não sendo caso único, era um caso já tão natural na nossa vida que temos dificuldade em imaginar uma reunião de embaixadoras sem ela. Aqui fica a nossa gratidão. Depois, naturalmente, queria saudar-vos a todas, porque em menos de 1 ano e meio é o segundo grande encontro que é organizado. O outro foi no Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais e Políticas, e este é aqui na Cidadela de Cascais, vossa casa, uma vez que é casa do Estado português. E o tema não podia ser mais atual. Do Estado português, partilhado com a Câmara Municipal de Cascais, como aliás sabe o Sr. Presidente da Câmara. Não pode ser mais atual. O tema da liderança, como recordarão, resultou de uma conversa que tivemos, prévia, e não tendo sido uma ideia minha, também contribuí para essa magnífica ideia. E o primeiro painel tratou, ao que eu percebi, do subtema da mulher na vida pública, envolvendo a vida política, a vida administrativa, tudo aquilo que não é atividade privada, lucrativa ou não lucrativa. E eu aí queria dar-vos 2 testemunhos pessoais. Há já muito tempo, há 20 anos, era líder da oposição. Leia-se do maior partido da oposição, o Partido Social Democrata. E discutia-se se sim ou não se devia introduzir um sistema de cotas em Portugal no acesso à titularidade de órgãos eletivos. O grande debate era sobre o Parlamento, mas aplicar-se-ia naturalmente também ao poder local, ao poder regional, ao poder local. E eu tinha uma direção política formada maioritariamente por mulheres, notáveis, todas. Era um privilégio olhar à volta e ter um conjunto de senhoras que esmagava qualquer dos homens que integravam a direção, o núcleo fundamental da direção do partido, chamada Comissão Permanente da Comissão Política. E propus várias vezes o sistema de cotas e fui sempre derrotado. Por quem? Pelas mulheres. Que utilizavam como argumento, um argumento respeitável, que é: não queremos a promoção que não seja por mérito. A promoção por lei é desrespeitosa, é depreciativa da nossa qualidade. Eu usava sempre o mesmo argumento, que era: terão toda a razão do mundo, nunca mais lá chegarão. E, portanto, olhando para os países que deram passos, esses passos tiveram de ser forçados em algum momento, não questionando a qualidade das mulheres na vida pública. O facto é que nunca chegou a haver iniciativa legislativa do partido a que eu presidia, e eu cometi um segundo erro, que foi num congresso partidário. Este debate ocorreu em 97, 98, portanto há 20 anos. Num congresso partidário em 99, no Porto, eu decidi apresentar como uma das reformas essenciais do partido
a adoção de cotas mesmo sem lei. E, portanto, nas listas para as eleições de 99, haveria um terço, vejam, apesar de tudo era parcimonioso, um terço de mulheres em lugares elegíveis, não é em lugares não elegíveis, em lugares elegíveis nas listas do partido. E comecei a falar e a explicar a excelência da solução e, de repente, dei comigo a olhar à volta e só via homens. E, portanto, quanto mais falava, mais votos perdia. Porque perdia os votos dos que iam ser substituídos, que olhavam apavorados a dificuldade de mudança de género àquela distância da eleição. E olhava para todos os potenciais candidatos, sabem que faz parte da lógica da vida partidária, quando há esses momentos de listas, haver sempre 10 pessoas que sonham com um lugar. E, portanto, olhando à volta, eu estava a perder para cada lugar 11 votos. O daquele que ia sair e mais 10 que sonhavam ir preencher. E senhoras olhavam para mim angustiadas, porque eram minoria, e pediam quase de joelhos para eu não continuar a defesa que as colocava numa situação embaraçosa. Isto foi há 20 anos, depois chegou a lei, foi feito um grande processo evolutivo na sociedade portuguesa, acompanhando o que se passava nas universidades, nas profissões liberais, em várias atividades e até em postos de chefia administrativa. Mas foi difícil, em termos políticos, chegar-se onde se chegou. Apesar de a minha experiência política já na altura mostrar, sem que isso seja um argumento misógino, porque às vezes há elogios às mulheres que são ainda o resultado de uma visão machista ou misógina da vida, mas a minha experiência mostrava que elas apresentavam uma capacidade de resistência física e psíquica que os homens não patenteavam do mesmo modo. Havia uma crise política, mais facilmente as mulheres resistiam com uma serenidade glaciar, enquanto que alguns homens acabavam por ter reações emotivas menos estáveis. Já não falo no plano físico, nunca imaginei o que seria um homem ter de proceder a uma cesariana. Porque, por aquilo que eu via de alguns companheiros de percurso político perante uma mísera constipação ou uma gripe agravada, era sintoma de que um desafio um pouco mais exigente seria fonte de grandes preocupações. Mas, além dessa qualidade, havia uma outra qualidade referida numa das conclusões: a sensibilidade social. Não é que não haja homens com sensibilidade social, mas, em termos percentuais, era mais fácil encontrar mulheres com sensibilidade para os problemas sociais concretos. Não é o raciocínio abstrato. Não é a solidariedade com a dignidade da pessoa humana em geral. Não, é a solidariedade relativamente a pessoas concretas de carne e osso, situadas no tempo e no espaço. Aí, não só a disponibilidade como a sensibilidade, percentualmente, parecia maior nas mulheres do que nos homens. E depois, uma outra característica, o desprendimento no exercício do poder. Eu não sei se há estatísticas, mas se há, será um grande argumento. Naqueles países como alguns que conhecemos, nomeadamente na Europa, em que há uma paridade mais clara entre mulher e homem, vale a pena ver os casos de corrupção no exercício do poder político. E para ver se se repartem igualmente entre mulher e homem, ou se há na mulher uma menor noção de que o poder é propriedade própria. Até agora não é possível fazer esse estudo em Portugal, porque não se pode comparar, só se poderá comparar no momento em que haja uma paridade tal
que seja possível ter no exercício de funções públicas, em certas situações, tantas mulheres menos felizes na gestão do poder político quanto são os homens. Neste momento não dá para fazer esse estudo quantificado. Mas é a minha intuição de que, onde existe a paridade tendencial, as mulheres são menos atreitas à personalização do poder. Mas estou disponível para me demonstrarem o contrário. Depois foi tratado o tema da mulher no setor privado. Provavelmente pensando na mulher no setor privado empresarial. E aí, como sabem, acaba de ser votada na Generalidade, ainda não chegou às mãos do Presidente da República para promulgar, e será dos dias felizes que terei ao promulgar esse diploma legal, uma iniciativa, ainda por cima transversal, porque vai da direita à esquerda, não cobre toda a direita, nem cobre toda a esquerda, mas cobre o suficiente de direita e de esquerda para poder ser aprovada, que dá um primeiro passo no tocante a um leque de empresas representativas no nosso universo empresarial. Dir-se-á novamente que é uma violentação. Tal é o choque com a realidade. Mas como eu já argumentava há 20 anos, sem alguma violentação dos factos, o processo é um pouco mais lento. Veremos como é que a sociedade e o tecido empresarial, àquele nível, absorve a inovação legislativa. No universo político absorveu, através de um processo tal que, durante algum tempo, na prática, apesar da posição da mulher nas listas, olhando para o mandato e o termo do mandato, no termo do mandato, muitas vezes, a proporção não era a mesma. Mas até aí tem havido uma evolução muito favorável. Só que eu queria lembrar o papel da mulher no setor social não lucrativo, nas misericórdias, nas IPSS, nessa rede social que atravessa o país e foi crucial no período da crise. Aí as mulheres têm tido um peso crescente, mais depressa do que no setor empresarial, porventura mais depressa do que na administração pública e certamente mais depressa do que no poder político. E valia a pena fazer esse estudo comparado, ver o que se passa, dir-se-á desde sempre, mas mais em termos de renovação na idade e, por outro lado, de peso crescente das mulheres. Finalmente foi referido o setor privado, o setor da comunicação social. Aí, como foi lembrado, no terreno, a subida do papel da mulher foi vertiginoso. Vertiginoso. Quem andou pela comunicação social há 30 anos ou há 40 anos e se lembrava, em termos jornalistas, do peso comparado dos jornalistas homens e as jornalistas mulheres, verá a diferença. É verdade, nem sempre traduzida em termos de chefias ou de gestão. Aí há como que um último bunker dos homens, uma resistência final dos homens à subida das mulheres. Mas que é imparável, porque ocorre nos estudos também de comunicação social, ocorre, portanto, na formação e ocorre no acesso ao exercício da profissão. Agora, eu penso que atravessou, como foi dito, nas comunicações sobre as conclusões dos painéis, que há depois um problema social de fundo. Esse é duplo. Há um problema social cultural e há um problema social económico. Há um problema social económico. Números publicados recentemente dão conta de que em 2015 os salários das mulheres em Portugal foram inferiores em 17,8% relativamente ao dos seus
equivalentes homens. E mais ainda, que as diferenças salariais cobriam todos os setores de economia, nomeadamente comércio e serviços, quando tradicionalmente tal se verificava, sobretudo na agricultura e na indústria. Quer dizer que em 2015 ainda havia uma diferença de quase 20% em termos salariais. Há aqui um pano de fundo económico-social que é um condicionamento constante no quadro pessoal, no quadro familiar, no quadro da vivência de todos os dias e que limita, obviamente, a projeção da mulher até chegar à liderança. O segundo é um problema cultural e esse está a mudar rapidamente. E quanto a esse eu penso que há uma clivagem etária na sociedade portuguesa, que não respeita apenas esta questão. Há um Portugal menos jovem que naturalmente não vai mudar muito aos 50 e tais, 60 e tais, 70 e tais, 80 e tais anos de idade. E portanto que no essencial tem padrões de comportamento que de quando em vez se manifestam, mesmo que com aquela subtileza que têm os portugueses e as senhoras embaixadoras bem conhecem, o português tem de ser sempre lido naquilo que diz, uma vez, duas vezes, três vezes, para ser compreensível o que muitas vezes vai na alma, tem uma capacidade histórica de gerir crises, de enfrentar dificuldades, de ultrapassar momentos complexos, com um sorriso nos lábios, as mais das vezes, e é preciso ler o que vai na alma, mas há esse Portugal, e depois há um Portugal muito jovem, numa onda completamente diferente, que comunica com a realidade através de outros meios e onde as mesmas questões são vistas de forma abissalmente diversa. E a gestão dos dois Portugais numa sociedade envelhecida, como é a sociedade portuguesa, e que não travou o caminho para o envelhecimento, é uma gestão complexa. As leis são uma realidade, os regulamentos, as regras, até o que é politicamente correto, e depois há, de quando em vez, uns afloramentos pontuais que chocam, porque as pessoas não estão preparadas para perceber que as evoluções culturais são mais lentas do que as evoluções legislativas ou administrativas ou políticas. São mais lentas. Em todo o caso, há uma evolução muito positiva na sociedade portuguesa. É muito encorajador o facto de quase um terço da startup ser liderado por mulheres. Quer dizer que as jovens empresas, aquelas que apareceram há menos tempo, com maior flexibilidade, com maior capacidade de ajustamento, apresentam já um padrão de gestão diferente do padrão tradicional. As senhoras embaixadoras que têm vivido estes anos em Portugal terão observado esse facto, terão contribuído positivamente para essa mudança, mas o grande papel é de toda a sociedade portuguesa e, em particular, nela, das mulheres, começando pelas mulheres jovens. Mas muitos homens, naturalmente, compreendem essa realidade. Eu anotei com cuidado uma das conclusões que dizia que, sendo os eleitorados crescentemente constituídos por maiorias de mulheres e havendo setores onde a proporção já é 50 e tal por cento ou 60% de mulheres e 40% de homens, que um destes dias a questão que se coloca é da aplicação das cotas aos homens. O que é possível porque a formulação de cotas é uma formulação genérica quanto ao género, genérica na sua formulação. De todo modo, eu registrei essa reivindicação de, em tais circunstâncias, não bastar, já não digo sequer um terço, mas metade, porque metade já não corresponde ao retrato
naquelas áreas específicas da sociedade portuguesa. Retenho, é um processo que eu penso muito acelerado. Quando olho para os debates de há 20 anos, verifico o que houve de mudança. Retenho que, na própria mensagem do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, este é um tema fundamental, sempre. O reforço do poder das mulheres, sempre. Era antes de ser Secretário-Geral das Nações Unidas, é agora. Ele repete essa mensagem que aqui também chegou e que é fundamental. E termino por onde comecei, agradecendo às senhoras embaixadoras esta iniciativa de elevadíssimo nível e pedindo-lhes que sejam portadoras junto dos vossos chefes de Estado e chefes de Governo de uma mensagem minha. De cada vez que venham a ser substituídas, que não sejam por homens. Não há nada que me impressione, não há nada que me impressione pior do que de repente ter de acompanhar o agrément do novo embaixador e ver partir uma embaixadora e chegar um embaixador. Porque é menos uma aliada numa justa causa e é mais um potencial, não direi adversário, mas pelo menos indiferente ou não tão mobilizado para a causa em questão. Muito obrigado pela vossa iniciativa e preparem já o próximo tema, que temos de organizar uma nova reunião no começo do próximo ano. Muito obrigado.